Preste muita atenção naquilo que Deus vai falar, porque nas entrelinhas, Deus pode te dar uma direção. Deus pode falar com você. E entenda, a palavra de Deus, ela vem sempre para construir, ela vem sempre para edificar, ela nunca vem para destruir. Ainda que dentro da palavra de Deus, o Senhor possa nos exortar, mas quando Ele nos exorta, não é para nos jogar para baixo, é para a gente aprender com Ele para não errar de novo. Amém, Jesus? Para a gente sair daqui melhor do que nós entramos, no nome do Senhor Jesus. A Bíblia nos mostra o apóstolo Paulo, lá em Atos, no capítulo 27, quando ele enfrentou uma tempestade, junto com alguns que estavam no navio, juntamente com ele, e quando tudo estava praticamente perdido, Deus enviou um anjo e falou com Paulo e disse para ele: diga a esse povo que nenhum deles vão se perder, porque eu vou dar todos eles para você. Você vai estar sobre eles. E fala para eles só que o navio não tem como salvar mais. Mas depois Deus deu um navio novo para eles, né? Deus deu algo novo para eles. E ali o apóstolo Paulo, quando ele vai dar o recado, ele fala assim: fora razoável, ó irmãos, que vocês tivessem me ouvido. Então ele trouxe a mensagem do livramento, ele trouxe a mensagem da misericórdia de Deus, mas ele trouxe também uma reflexão, para que eles entendessem que eles não deveriam se apoiar mais na sua capacidade. Porque o fato de eles enfrentarem aquela tempestade foi justamente porque eles não acreditaram no que Paulo pregou. O apóstolo Paulo disse para eles: meus irmãos, é razoável que nós não venhamos navegar nessas águas, porque vai ser complicado para a gente. Nós vamos ter perdas. E às vezes a gente sente de Deus algumas coisas nesse sentido. Aparecem algumas coisas para a gente fazer e a gente sente de Deus que a coisa não completa dentro de nós. E você começa a trazer aquilo de acordo com a palavra, você começa a ver que não encaixa com a vontade de Deus. Quando acontecer isso, não entre. Mas pastor, não entre. Por quê? Porque pode trazer perda para você. Se a pessoa entrar, ela pode perder e depois aprender com o erro dela. Mas é melhor a gente aprender ouvindo a Deus. Esses dias eu estava fazendo uma oração num lugar, era mais ou menos 4 metros de altura o lugar, tinha 2 janelas abertas. E eu gosto de orar e fechar os olhos e me concentrar e falar com Deus ali. Estava eu, minha esposa, tinha mais uma pastora, e tinha uma pessoa que estava tendo uns problemas, né? E quando eu estava orando, Deus falou para mim assim, ore com os olhos abertos. E estava tão gostosa a oração, eu comecei a orar com os olhos abertos. Aí eu olhei para uma pessoa e Deus falou assim no meu coração, eu senti no meu coração: já pensou se essa pessoa corre e pula dessa janela? E aí eu fiquei mais atento ainda. Foi algo que eu nunca experimentei na minha vida. Foi muito impactante para a gente. De repente, quando eu olho assim, a pessoa está correndo para a janela. Eu chamei o nome da pessoa, falei: pelo amor de Deus, não faz isso não. Aí eu corri, quando eu corri, a pessoa já estava no parapeito, no beiralzinho, e ela já estava se jogando. Eu peguei ela pela blusa dela. Quando eu peguei ela pela blusa dela, ela caiu com o corpo no parapeito e com as pernas para fora. Irmãos, uma sensação horrível de estar perdendo uma pessoa, sabe? E quando eu puxei, ela caiu ali. E aí a pastora Fabiana veio, a outra pastora também veio. E aí a gente conseguiu trazer para dentro a pessoa. Então a gente precisa estar... Naquela hora eu vi como a gente precisa estar sensível à voz de Deus. Aquela vida foi salva para a glória do Senhor. Amém, Jesus? Na hora eu estava orando assim, veio no meu espírito. Quando a gente ora, a gente tem aprendido muito sobre oração esses dias. Às vezes Deus coloca a gente para orar e a gente acha que a gente vai orar por algo e Deus nos leva a orar por outra pessoa. Teve uma certa feita lá em São Paulo. Eu estava em casa, era mais ou menos 1h, 1h30 da manhã. E eu falei com a minha esposa assim: vamos orar? Ela falou: vamos. E nós começamos a louvar e a orar.
E eu falei, você louva e eu oro. Ou eu louvo e você ora. Eu acho melhor você louvar e eu orar. Você louva e eu oro. E a gente começou ali a orar, orar, orar. No meio da oração, eu tive um discernimento de espírito. Meu tio trabalhava de cobrador de ônibus. E eu vi o meu tio assim, no trabalho dele. E ele com o olho fechado. E quando ele ficava com o olho fechado, aí ele brincava com uns bichos que apareciam para ele. E eu vi 2 garotos entrando no ônibus, assaltando ele e matando ele. E naquele momento, eu me coloquei na brecha dele, comecei a orar e repreender o espírito da morte. Eu aprendi a fazer uma oração, que é a oração da convocação. Talvez você nunca ouviu isso. E eu nem subi aqui para falar isso. O que é a oração da convocação? É quando você tem uma bênção sobre a sua família, e você compra a briga da pessoa, e você convoca todos os demônios que estão agindo na vida daquela pessoa, amarrados diante de você e diante daquele que está em você. E eu fiz a oração. Quando eu fiz a oração, aquilo que ele via, eu comecei a ver no meu quarto. A priori me deu medo. Eu fiquei com medo. E o Espírito de Deus falou no meu espírito: o demônio está em derredor, procurando a que ele possa tragar. Mas eu acampo o meu anjo ao teu redor, para te livrar de todo mal. Não temas, continue. E eu continuei orando, continuei orando. Quando foi no dia seguinte, meu tio amanheceu manifestado lá no jardim, como que é aquele? Jardim Nazaré, morava no Jardim Nazaré. Lá no Jardim Nazaré, em São Paulo, na Zona Leste, perto de Guaianazes lá. E aí a minha tia e a minha mãe foi até a casa dele. Elas também serviam a Jesus. E ali, quando chegou lá, ele estava manifestado com um demônio que chamava Exu da Morte. E aí elas pegaram e fizeram a oração. Em resumo, ele foi para a igreja, se converteu, hoje ele é pastor. Ele prega o evangelho. Então Deus quer que nós vivamos uma vida em oração. Porque quando a gente está em oração, Deus pode nos usar. Quando a gente está em oração, a gente se torna um canal de Deus, de bênçãos, para alguém. A gente torna um canal de bênçãos, a gente pode na oração resolver a vida de alguém. Resolver a nossa própria vida. A Bíblia fala de um homem chamado Zacarias, que quando ele entrou no templo, ele entrou para agradecer. Agradecer é uma forma de orar. Ele entrou para oferecer um incenso. Ele entrou para representar as pessoas que estavam fora do templo. Porque o véu ainda não tinha sido rasgado. Então só quem entrava no templo era o sacerdote. Então ele entrou. Quando ele entrou, ele não sabia que ali naquele dia tinha uma bênção para ele. O anjo de Deus apareceu e falou: sabe aquela oração que você fez pela sua esposa, pela sua mulher, a Isabel, que tem um ventre seco? Pois é, eu estou aqui para trazer a resposta da sua oração. E assim Deus vai trabalhando, gente, na nossa vida. E a oração também é um meio pelo qual nos faz compreender a vontade de Deus. A oração também é um meio pelo qual a gente se aproxima diante de Deus, para a gente compreender o que Deus tem para a gente. Porque existe a vontade plena de Deus e a vontade permissiva de Deus. A vontade plena é a melhor coisa que a gente faz, se a gente escolhe a vontade plena de Deus. Tanto para escolher a vontade permissiva como a vontade plena, a gente faz uso do livre-arbítrio que Deus nos deu. E Deus, na oração, quando a gente busca Ele, a gente o encontra e a gente entende o que Ele tem para a gente. E quando a gente entende o que Deus tem para a gente não negocia isso. Pode aparecer oportunidades até para você ter uma rentabilidade melhor. Mas quando você entende o que Deus tem para você nessa nação, nessa vida, nesse tempo de vida que você tem, você não negocia isso. E dentro da vontade de Deus você é completamente feliz. Você é completamente realizado. Poucas pessoas entendem a vontade de Deus. Mas se buscar Deus, vai entender. Vai encontrar Deus. Deus vai se revelar à pessoa. Olha o que diz lá em Jeremias 29, no versículo 12. Olha só.
Jeremias 29, 12. Olha o que diz. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim. E o que ele fala? E eu os ouvirei. Versículo 13. E buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes, com o que, gente? Com todo o vosso coração. A gente tem que dar esse passo. A Bíblia fala, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Então, além de você clamar e ter a resposta que você está buscando, Ele ainda te mostra o seu futuro. Ele mostra o que Ele tem para você. Ele anuncia para você o que Ele verdadeiramente quer fazer na sua vida. Por que eu te estou dando esses 2 versículos como introdução? Para eu falar do versículo 11. Quando a gente busca a Deus, invoca a Deus, a gente clama a Deus com todo o nosso coração, a gente encontra Deus. A gente tem ali aquele encontro, aquela experiência com o Senhor. E nessa experiência com o Senhor, como teve Moisés, como teve Davi, como teve Jeremias, como teve Daniel, como teve os apóstolos, tiveram também, o próprio Paulo, né? Naquele caminho que ele estava, onde o Senhor brilhou sobre ele, né? Quando essas pessoas tiveram esse encontro com Deus, essas pessoas, elas foram diferentes, essas pessoas passaram a compreender um plano que Deus tinha pré-estabelecido para eles. Pré-estabelecidos, Deus tem um plano pré-estabelecido para nós. Efésios capítulo 2, versículo 10, diz que nós somos feituras dele, criados nele. Para o quê? Para as obras que de antemão Ele já preparou para que nós andássemos nela. Eu preciso encontrar o que Deus tem para mim. Existe uma vontade de Deus que ela é comum, né? A gente chama de mandamento comum. É aquilo que Deus revela que não é só para mim, é aquilo que Deus revela que é para todos. É para todos nós. Por exemplo, congregar é só para mim? Não, é para quem? Perdoar é só para mim? É para quem? Para todos. Então você vê que tem coisas na Bíblia que são comuns para todas as pessoas. A salvação é só para alguns? Não. A Bíblia fala que a salvação é comum. A salvação é para todos aqueles que se arrependerem dos seus pecados e confessarem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, todas as pessoas, sejam elas, quem elas sejam, elas têm direito a ouvir a palavra, a se arrependerem, a confessar os seus pecados, a se converterem dos seus caminhos e receberem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Isso é comum. Agora, irmãos, nessa terra, Deus tem só posição de empresário para as pessoas? Não, Deus tem várias posições. Ah, pastor, então quer dizer que Deus predestinou para que eu fosse uma pessoa em que eu vivesse simplesmente o empregado por baixo? Não. A gente começa na vida de um jeito, mas a gente tem que terminar de outro. Não é verdade? Toda pessoa que ela venceu na vida, ela começou e foi crescendo. Deus tem um caminho da prosperidade, Deus tem a escada da prosperidade para nós. Mas antes da gente querer crescer financeiramente, ou querer ter uma empresa, a gente tem que crescer também no nosso entendimento, tem que crescer em sabedoria, tem que crescer em inteligência, tem que crescer no sentido de saber se relacionar com as pessoas. Porque como é que Deus vai colocar uma pessoa como líder de outra se ela não sabe se relacionar com pessoas, ou se ela não quer se relacionar com pessoas, ou ela odeia pessoas? Então existe um trabalhar de Deus para que a gente venha chegar onde Deus tem para nós. Onde Deus tem para nós, aquilo que Ele quer que nós cheguemos. E muitas vezes, Ele vai trabalhando conosco, permitindo algumas situações. Já pensou se o lugar que Deus tem para você requer muita paciência? Você vai ser treinado por Deus para chegar lá. Eita, glória a Deus! É ou não é? É. Deus, me dá sabedoria, Deus. Deus, me dê sabedoria. Para que eu quero sabedoria?
para eu saber, Salomão falou, para eu saber entrar e saber sair diante das pessoas, diante do meu povo. Amém, Jesus? Então, Deus é aquele que tem tudo preparado para nós. Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é o quê? E Ele é a vida. Voltem em Jeremias 29, agora no versículo 11. Porque se Ele tem tudo preparado para mim, se Ele tem um caminho preparado para mim, o que eu tenho que fazer? Nós vimos, devemos buscar a Ele. Por quê? Olha só, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Diz quem? O Senhor. Pensamentos de quê? De paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Irmãos, imagine uma pessoa que ela quer casar, ela começa a falar com o seu noivo, com a sua noiva, e começa a fazer planos. Dentro desses planos, a pessoa ela coloca o objetivo dela, o fim dela. E o fim aqui se resume a uma palavra: felicidade, bem-aventurança. Ninguém entra num casamento para ser infeliz. É verdade ou não é? Ninguém. Ninguém entra para formar uma família para ser infeliz. Agora, existe um caminho preparado para o homem andar dentro do casamento? Existe. Existe um caminho preparado por Deus para a mulher andar dentro do casamento? Existe. Existe um caminho preparado por Deus para que os filhos andem dentro do lar desse casal? Existe. É aí onde a gente às vezes erra. É aí onde a gente às vezes erra. Porque, irmão, você acha que é fácil um homem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela? Hã? Você sabe que todo homem, ele tem que ser o sacerdote de fato da sua casa? Todo homem. Lá fora tem um ditado que diz assim, ó, quando a cabeça não pensa, o que acontece com o corpo? Padece. Pois é, a minha família é o meu corpo. A minha família é o meu corpo. Eu já vi homens machistas falarem assim: eu sou o cabeça. Mas está pensando tudo errado, está com Alzheimer, sei lá o que tem. Está com problema neurológico, mas está fazendo tudo errado. Aí leva a família inteira a padecer. Por que está padecendo? Porque não abre mão do seu plano, da sua ignorância, da sua visão errada, do seu machismo, daquilo que viu o pai fazendo, condenou e está fazendo a mesma coisa. Não abre mão para viver o plano de Deus, para viver o caminho de Deus. Então, no plano de Deus, Deus mostra para a gente. Você sabia que todo homem que está aqui dentro dessa igreja, que está nesse mundo afora, que está assistindo a gente pela Rede Super, ele tem que procurar conhecer as Escrituras? Todos vocês, homens, precisam se aplicarem a conhecer as Escrituras. Por quê? Porque o homem, como sacerdote, ele tem que fazer o quê? Ele tem que lavar a sua mulher com a água, que é a palavra de Deus. Então, se eu não tenho a palavra de Deus no meu coração, como é que eu vou lavar a minha mulher? Como é que eu vou limpar ela? Então, existe um plano de Deus pré-estabelecido como caminho para o homem andar por ele. Agora, eu no meu livre-arbítrio, eu posso aceitar esse plano perfeito de Deus para mim, que vai fazer com que o Salmo 128 se manifeste na minha vida, ou eu posso escolher o plano da permissão, que é quando eu decido não aceitar o que Deus está falando, e eu vou por outro caminho. E com isso eu vou ter problema. Já que eu falei no Salmo 128, irmãos, e Deus está falando muito sobre família aqui agora,
que eu estou sentindo que Deus está dirigindo muito aqui esse culto. Olha o que diz o Salmo 128, depois a gente volta aqui. Vai lá, Salmo 128. Ah, já colocou, ó. O pessoal lá hoje está demais, hein? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e o quê? E anda nos seus caminhos. Então Deus tem um caminho, correto? Correto. Se a pessoa decidir, realmente, eu vou ser como um homem da igreja aqui, como homens na casa, como sacerdotes, não somos superiores às nossas mulheres, não é isso? Nós temos papéis dentro da família, diferente, tá? Então, quando Deus, Ele nos mostra esse caminho, e a gente se aplica a conhecer esse caminho, e a gente fala, eu vou fazer isso. A gente vai trazer a bem-aventurança para a nossa casa. É comprovado pela Universidade de Harvard, que quando um homem de fato se converte dentro da sua casa, 95% da família vai com ele. Quando uma mulher se converte dentro da sua casa e o homem não quer saber, 15% segue ela. Você quer ver um exemplo? Eu sou um rapaz que eu casei, minha esposa se converte e eu não quero saber. Eu vim de uma família que não tinha o hábito de congregar, de buscar Deus, de ouvir uma palavra. Cresci com todo tipo de coisa que não deveria, mas foi entrando na minha vida. Sou reflexo do que eu vivia na minha casa, com os meus familiares. Eu não quero saber. E eu acordo um domingo de manhã, e minha esposa acorda um domingo de manhã, e tem lá o meu filho. Meu filho acorda também. A mãe chega e fala, filho, vamos para a igreja? Eu falo, filho, vamos para o campo de futebol? É mais propício ele me acompanhar ou acompanhar a mãe dele? Até porque eu já vou ter injetado tudo aquilo que eu sou nele. E a carne, ela é mais prazerosa. A carne chama. As obras da carne chamam as pessoas. Agora imagine, irmãos, uma mulher, o marido se converte, ela começa a olhar, ela é sábia, e ela começa a ver as amigas falando dos maridos, começa a ver o mundo aí fora, e ela fala, sabe de uma coisa? Tem tanta mulher sofrendo aí com o marido bebendo, se prostituindo, chegando em casa, batendo na mulher. Meu marido só está indo na igreja. Eu vou com ele. E consequentemente, quem vai junto? A família. Porque esse Salmo 128 é para o homem. Por que eu digo que é para o homem? Olha só. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda. Eu decido ou não. Pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás. E tirar. Você está vendo que a palavra de Deus está falando que a pessoa que teme ao Senhor, tem um temor de Deus, respeita a palavra, e decide obedecer a Deus, ele vai viver o que ele talvez não esteja vivendo? Presta atenção no texto, olha só. Não, volta lá por favor. Pois o que? Comerás. A pessoa pode não estar comendo. A pessoa pode estar desempregada, a pessoa pode estar no limite. Deus vai vir com o favor dele, e aquilo que a pessoa não está comendo, a pessoa vai passar a comer. Comerás, é uma promessa. É algo que Deus está falando, olha, amanhã vai ser melhor do que o teu hoje. Continue temendo ao Senhor e andando nos seus caminhos. É isso que Deus está falando. E o que mais? Não, volta lá, por favor, volta lá. Só porque eu elogiei você. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás. Às vezes você vê uma pessoa que decidiu andar com Deus e fala assim, nossa, como aquela pessoa é feliz? Como aquela pessoa é feliz? Como aquela pessoa é feliz? Mas será que aquilo ali aconteceu de uma hora para outra? Existem princípios que têm que ser praticados dentro do lar. E quando a gente decide praticar, a infelicidade vai embora. Porque estamos no plano de Deus. A infelicidade cai por terra.
Em Jesus nós somos realizados. Em Jesus nós somos completos. E meu irmão, não importa se você chegou aqui, se você errou bastante no passado, se você está colhendo coisa que você fez no passado, não importa. O que importa é que Deus está dizendo para você hoje, olha, você quer andar no meu caminho? Você quer respeitar a minha palavra? Você quer descobrir o plano que eu tenho para você? Me busca. E quando eu der para você, você respeite e decida andar por ele. Você sabe o que vai acontecer com você? A infelicidade vai cessar. Não vai cessar as lutas. Não vai cessar as aflições. As aflições virão, mas é diferente você viver uma aflição e vencer, ou você viver na aflição para sempre. É diferente. É ou não é? É. Tem pessoas que vivem na aflição contínua. Isso Deus não quer que ela fique nessa situação. Mas existem pessoas que enfrentaram um urso e venceram. Enfrentaram depois um leão e venceram. Enfrentaram depois um gigante e venceram. E se surgir os filisteus, essa pessoa vai vencer também. Porque essa pessoa está no plano de Deus, gente. O Deus de ontem vai ser o Deus de hoje na vida da pessoa e vai ser o Deus de sempre na vida da pessoa. Plano de Deus. Olha só, o que mais aqui? Olha só o que diz. Feliz serás. E o quê? E te irá bem. As coisas vão caminhar. As coisas irão andar. Continue. Olha por que eu falo que esse salmo é para o homem. Pegou aí? Claro que eu posso pegar esse salmo e falar para uma mulher, olha, tema a Deus e ande nos caminhos do Senhor. Mas esse salmo é para o homem. Literalmente, ele está direcionado para o cabeça da casa. Porque diz assim, ó, a tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa. Eu tenho condições de mudar a minha mulher. Em Deus. Você tem condições de mudar a sua mulher em Deus. E se a gente for lá para a mulher sábia que edifica a casa, também entra. Para a santa que santifica o marido, também entra. Mas esse, literalmente, está falando de um posicionamento do homem. Chama a responsabilidade espiritual para você. Chama a responsabilidade de tudo para você. E a sua esposa vai ser a tua companheira, a tua ajudadora. Aquela que vai te ajudar nessa missão que Deus te deu. Diga amém, Jesus. Nessa missão que Deus te deu. E ambos andarão juntos. Ambos decidirão caminharem pela palavra de Deus. Olha o que vai acontecer. A tua mulher vai ser transformada. Vai haver uma transformação, vai haver uma mudança na vida da sua mulher. Irmãos, eu sempre falo que na hora da prova é que a gente tem que aplicar o que a gente aprende. Quando a gente vai e estuda, qual que é o momento que a gente que menos gosta? Na semana de... tem semanas de prova em tudo quanto é coisa na vida. É ou não é? A gente não gosta da semana de prova, porque na semana de prova requer uma dedicação. Na semana de prova a gente perde sono. Na semana de prova a gente vira à noite. É ou não é? Para a gente se preparar, para a gente ir bem na prova. Então, às vezes a pessoa pega e fala assim, pastor, eu não estou entendendo, por que essa luta se levantou contra mim? E eu falo, é só para você praticar aquilo que você já sabe. Se você praticar aquilo que você já sabe, você tira 10 nessa prova. Você é aprovado. Eu conheci uma pessoa que um dia falou para mim, pastor, eu travo nessa situação. E a pessoa falou assim, mas você não pode. O patrão dela falou assim, mas você não pode travar aqui, porque eu não posso ficar com você se você não assumir isso, se você não ir para frente. E isso vai fazer com que você aprenda mais. Isso vai fazer com que você cresça. Isso vai melhorar também as suas finanças. Mas eu não consigo, então eu prefiro sair.
Aí a pessoa saiu daquela situação e aí foi trabalhar no outro lugar. Quando chegou no outro lugar, chegou também um dia. Aí a pessoa falou, pastor, você não sabe de uma o quê? Aquilo que eu não enfrentei lá, que eu corri, surgiu aqui de novo. Apareceu aqui de novo, pastor. Eu falei, porque a gente não pode pular etapas da nossa vida. A gente tem que vencer as etapas da nossa vida. É mais fácil, irmãos, a gente pegar e falar assim, não quero saber disso não, e correr para lá. Só que a gente não entende que aquilo ali, irmãos, não é um mal para a gente, aquilo ali é para a gente vencer, para a gente sair dali como um crescimento a mais na nossa vida. Porque a palavra de Deus nos prepara para a vida. Amém, Jesus? Ela nos prepara para a vida, para a gente vencer. Então eu tenho condições, você tem condições. Quando Isaac ele casou com Rebeca, Isaac casou, o casal perfeito, correto? É ou não é? Só que quando ele casou com ela, ele descobriu que tinha uma prova para ser vencida. Tinha uma situação nela que precisava ser resolvida. E qual que era a situação? Ela era estéril. Era o quê? E ele, o que ele fez? Não vou casar com você porque você tem esse problema. Não vou continuar porque você tem esse problema. Foi isso que ele fez? Por causa do problema ele separou. Ele arrumou uma concubina por causa desse problema. O que ele fez? Ele orou insistentemente ao Senhor. Insistentemente ao Senhor. Tem coisa que a gente descobre, irmãos, depois de casa. E a gente fala assim, mas Deus mostrou, pastor, Deus falou. Quando eu olhei para ele, ele olhou para mim, pastor, ui, meu Deus. O olho brilhou, pastor, testificou. É como se a minha alma se ligasse à alma daquela pessoa. Aí nós fizemos um casamento, aí colocamos no convite assim, as muitas águas não poderão afogar, né? Afogar o nosso amor. Aí vem uma goteira. Pode rir. Pode rir. Pode rir. Mas é verdade, não é? É. Pergunta para quem é casado para tu ver. Pergunta. Não é só flores, não. Não é só flores. Aí você vê que a pessoa tem uma dificuldade, o que você tem que fazer? Você tem que amar a pessoa como Cristo amou a igreja. É muito mais gostoso você vê uma pessoa chegando na igreja, cheio de problemas, e depois vê aquela pessoa limpa, transformada, renovada, perdoada, cheia da glória de Deus, e você olha assim, e o seu coração se alegrar, e você saber que você foi participante da restauração daquele casamento, da restauração daquela vida, do que você pegar e falar assim, está enchendo as paciências, eu vou evitar, está enchendo as paciências, eu não vou mais orientar, está enchendo as paciências, não, está amarrado em nome de Jesus. A gente não quer ter problema, mas existem os problemas. E os problemas têm que ser resolvidos. Então eu posso transformar. A minha esposa, eu converti primeiro. Depois ela veio. Pensa numa mulher brava, que é essa mulher aí. Pensa, você vê ela quietinha assim hoje, misericórdia. A Adriana sabe. A Adriana me deu muitos conselhos. Paulo, a sua luta não é contra a carne nem contra o sangue. Eu falei, é porque ela não está na minha pele. A gente acha que a gente abrir mão da nossa luta, a gente vai encontrar uma princesa encantada, ou um príncipe encantado, que vai fazer todas as nossas vontades. Compra um robô, então. Compra um robô, né? Um robô que quando você abrir a porta, ele vai abrir a porta para você e vai dizer, eu te amo, você está linda. Nossa, como está o seu cabelo? Já programa ele no computador para ele falar tudo que você gosta, porque o homem é desligado, irmão. O homem tem um óculos azul, e a mulher tem um óculos rosa, não adianta. Se você, trabalhar um pouquinho, ele vai começar a ceder um pouquinho, vai começar a ser mais ou menos legal. Mas a gente tem que saber trabalhar com as diferenças também. O pastor Cláudio Duarte fala que o casamento é quando duas pessoas que são adversárias decidem andar juntos. É verdade.
Eu tenho condições de ter uma mulher diferente do meu lado. E aqui não está falando de outra mulher, está falando da mesma. Amém, Jesus? Aos lados da tua casa. E os teus filhos, como planta de oliveiras, a roda, mesa é lugar de bênção. E azeite é unção, é o Espírito Santo sobre a sua família, sobre a sua casa. Então, se eu temer a Deus, que é um plano que Deus tem para mim, e andar no caminho dele, são os planos que ele vai revelar para mim, eu vou trazer tudo isso para minha casa. No versículo seguinte diz assim: e eis que assim será abençoado, quem, gente? O homem que respeita ao Senhor, que teme ao Senhor, que tem um temor de Deus no coração, né? Quando você for namorar com alguém, veja se essa pessoa tem um temor de Deus. Porque às vezes a pessoa fala assim: pastor, estou namorando com a pessoa, é da igreja. Ai, que bom, é da igreja, que bom. Pastor, mas ele é meio esquisito. Eu falei: por quê? Ah, porque ele não concorda muito com esse namoro santo, não. O negócio dele já é para os finalmente. Ele não teme ao Senhor. Ele não teme a Deus. Ele é dizimista? Não, pastor. Ele fala até mal dos pastores. Ele não teme a Deus. Ele não teme ao Senhor. Ele respeita, ele honra a mãe dele e o pai dele? Não, pastor. Inclusive, ele até com 15 anos saiu de casa. E pastor, quando eu contrario ele, o bicho vira uma fera. Chuta que é laço. Mas pastor, eu amo ele. Eu amo ele, pastor. Pois é. Então depois não chora. Porque você já está vendo o fruto dele. Já está vendo. Quer pagar o preço? Então vai. A vida é assim, irmãos. É simples assim. Quer pagar o preço? Então vai. Você quer ser honrado por Deus? Tema o Senhor. Respeite o Senhor. Anda nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque você será o quê? Abençoado. Continue. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida. Meu irmão, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Uma moça falou comigo: pastor, eu não acredito mais em Deus, eu não confio mais em Deus. Deus tirou uma pessoa que eu amava, levou meu pai embora, levou minha mãe embora, e eu não quero mais saber de Deus, não. Eu falei: que pena que você pensa assim. Eu falei: posso te fazer uma pergunta? Você falou que creu em Deus a vida inteira e Deus te decepcionou em outras questões também, né? Ela não é da igreja, não. Falou: pastor, eu sempre criei em Deus e Deus me decepcionou. Deus tem os seus prediletos. Ele não me ama. Eu falei: é mesmo? Eu falei: então vou fazer uma pergunta para você. O que é crer em Deus? Ele falou: eu não faço mal para ninguém. Eu tomo minha cervejinha, pastor, mas não faço mal para ninguém. Eu namoro lá daquele jeito, mas não faço mal para ninguém. Ah, pastor, eu faço bem para as pessoas, eu quero o bem das pessoas. Eu falei: isso daí, filha, não é crer em Deus, isso é obrigação. É o dever da gente, a gente tem que querer o bem mesmo. Eu falei assim: você sabe quem é Jesus para você dizer que crê em Jesus? A pessoa falou assim: Jesus é aquele que veio, pregou o amor e falou do amor e amou todo mundo. Eu falei: Jesus não é só amor não, filha. Jesus é misericórdia, é verdade, é amor, é justiça e é juízo. Se eu conversar com você 5 minutos,
Eu mostro para você o que Deus mostrou para Jó, quando Jó achou que Deus tinha privado ele do direito dele. Você precisa de entender quem é Jesus para você. Você quer que eu te explique quem é Jesus? Ela falou, quero. Eu falei, ponto. Então vamos lá. Apocalipse 19, 13 diz que Jesus se chama a palavra de Deus. Então tudo está relacionado à palavra de Deus. Através dessa palavra tudo foi criado. Quando eu falo que eu creio em Jesus, eu estou dizendo que eu acredito na Bíblia. Eu estou dizendo que eu acredito no que Jesus revelou para mim pela palavra dele. E quando eu digo que eu tenho fé em Jesus, eu estou dizendo que eu ando sobre aquilo que é princípio da palavra de Deus. E eu fiz uma relação de coisas, e eu disse para ela, você fez esse ponto aqui do plano de salvação, você está andando por esse caminho, por esse, que são caminhos que Deus apresenta para a gente, para que a gente venha andar por ele. Isso significa temer a Deus e amar a Deus. E a pessoa, ela desvirtuava a conversa. Eu falei, então tem muita gente, irmão, que está assim. Porque quando a pessoa, ela decide verdadeiramente temer a Deus e andar nos caminhos de Deus, e não na permissão, ela vai ter aflição? Vai. O rio vai bater contra a casa dela? Vai. A chuva vai descer? Vai. Assim como a casa que tiver ficada sobre a areia. Mas essa casa, irmãos, ela vai ser abençoada todos os dias da vida dela. Aí ele mudou lá, para ratificar. Volta lá. Todos os dias da vida dela. Deus vai ser com você todos os dias da sua vida. Amém, Jesus? Todos os dias da sua vida. Mas pastor, o senhor está pregando aí então? E a graça está onde? Irmãos, quando você fala em evangelho, você tem que saber diferenciar o que é evangelho da graça e o que é evangelho do reino. Quando a gente traz uma mensagem como essa, mostrando caminhos que Deus preparou para que nós andássemos por ele, nós estamos falando de um evangelho do reino de Deus. Quando a gente fala de fé, de graça, de arrependimento e de salvação, a gente está falando de um favor imerecido, que é o evangelho da graça. Então, a primeira coisa que se manifesta na minha vida e na sua é a graça de Deus. Mas a graça de Deus veio para eu andar em desgraça? Não, a graça de Deus vem para me introduzir depois no reino dele. A sua casa é bagunçada? Quem tem empresa, a sua empresa é bagunçada? E o reino de Deus, você acha que é bagunçado? Então tem gente que aceitou Jesus, estou salvo, é favor imerecido, e eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Não, não é assim. Muitas pessoas andaram com Jesus por um tempo e depois decidiram não andar mais com ele. Porque priorizaram outras coisas. Agora, quem temer a Deus e decidir andar nos caminhos de Deus, vai ser abençoado todos os dias da tua vida. Amém, Jesus? Pastor, eu estou passando luta, eu não estou sendo abençoado. Não, você está no momento de aflição, você está no momento de guerra, talvez no momento de libertação. Mas isso não quer dizer que Deus não está com você. Você nunca pode medir a sua vida pelo momento que você está. Você sabe quem você é em Deus. E esse momento vai passar. Amém, Jesus? Essa guerra vai passar. A palavra de Deus diz que mesmo a pessoa que pratica a palavra de Deus, a Bíblia fala que por um caminho o inimigo vem contra ti. Mas se você se mantém na presença de Deus, Deus diz que abre 7 caminhos para o inimigo ir embora. Para o inimigo ir embora. Então a bênção que Deus está querendo trazer é para todos os dias da nossa vida. Versículo 6. Olha que coisa linda. E verás os filhos e a paz sobre Israel. Você já viu seu neto? Você já viu a sua neta? Você já viu o filho dos teus filhos? Os filhos dos teus filhos. Bisneto. Deus quer que você veja. Deus está falando de uma bênção chamada longevidade. Então, você que tem medo de morrer,
Teme a Deus e anda no caminho de Deus, que você não vai morrer cedo. Você não vai. Você sabe por quê? Porque em tudo Deus vai te instruir. O seu temor a Deus vai ser tão grande que você vai se submeter à vontade dEle e você vai ver Ele conduzindo você em tudo. Nisso você vai ser restituído na saúde. Você vai ser restaurado em tudo. Ele vai te encaminhar, Ele vai livrar você de laços da morte, de laços do passarinheiro. Ele vai acampar os anjos dele ao teu redor para te livrar de todo o mal. Ele vai te guardar como uma galinha guarda os seus pintinhos debaixo das asas dela. Assim que ele falou. Jerusalém rejeitou o Senhor. Ele falou: Jerusalém, Jerusalém, tadinha de ti, Jerusalém. O Senhor Jesus lamentou. Mas o Senhor Jesus, Ele não vai forçar a gente a nada. Ele vai dar o caminho para a gente. E a gente que decide. Jerusalém pagou um alto preço por ter rejeitado Jesus Cristo, por ter rejeitado o Messias. E quando eu falo de rejeitar, não é rejeitar o ser humano Jesus, mas é rejeitar a ideia que ele trazia, a palavra que ele trazia. Lá em João 6, quando Jesus falou que ele era o pão vivo que desceu do céu, os judeus ficaram horrorizados com aquela mensagem, não aceitaram, e depois daquele dia não andaram mais com Jesus. Eu estava conversando ontem com o pastor Carlos, com a pastora Adriana, e nós estávamos lembrando, quando na Penha, onde nós começamos, lá em São Paulo, lá na Penha, um rapaz veio de Brasília, e ele foi arrebatado ali na Penha. Eu já contei essa história para vocês, mas ela me contou uma parte que eu não lembrava. Qual parte? Quando o menino, ele estava arrebatado nos seus sentidos, né? E esse menino, ele estava tendo uma experiência com Deus, porque a mãe dele estava orando em Brasília. Estava orando em Brasília. E Deus mostrava a igreja, metade com as vestes escuras e metade com as vestes brancas. Ou seja, o que limpa a gente? João 15 fala, versículo 2, que nós somos lavados pela palavra. Se eu rejeito a palavra, eu não sou lavado, correto? Então, metade da igreja não aceitava aquilo que era ministrado, mas estava ali para requerer as bênçãos de Deus. E aí, naquele momento, a pastora estava pregando contra a prática da idolatria. Quando nós pregamos contra uma prática, isso não quer dizer que estamos pregando contra o ser humano. Nós estamos pregando contra uma prática que para Deus, diante de Deus, biblicamente falando, é pecado. Não é contra o ser humano, é contra aquela prática. O próprio Deus levanta Jonas e fala assim, vai até Nínive e clama contra ela. Contra a prática que Nínive estava fazendo, realizando. Até depois a Nínive, quando eles ouviram a palavra de Deus, eles se converteram e o Senhor salvou toda a cidade. Então é a prática. E naquele momento, uma senhora estava no culto e ela se levantou e ela foi embora. E aquele rapaz falou, Senhor, por que aquela mulher saiu do culto? E o Senhor falou assim, é porque ela não me ouve. Eu falo com ela, mas ela não quer. Ela não quer me ouvir. Ela não quer me ouvir. Irmãos, não existe filhos que quer que o pai ouça ele, mas ele não quer ouvir o pai. É ou não é? Sim. Ele chega até assim, por exemplo, é um filho rebelde. Ele chega na casa da mãe e fala, mãe, você tem 10 reais aí para me emprestar aí, ou 20 conta aí, ou 10, 100 conta aí? E a mãe fala, meu filho, senta aqui, eu preciso conversar com você. Mãe, se for para a senhora falar alguma coisa, eu não quero nem conversa, só quero, você tem ou não tem? Existe isso ou não existe? Merece uma bolacha um cara desse. Uma bolacha gospel. Faltou disciplina nessa casa, faltou ou não faltou, irmão? Você é doido, irmão, o filho chegar e falar desse negócio todo aí? Pois é, tem filho de Deus que é assim também. Que ele chega na igreja e fala, o senhor não me ouve, o senhor não né? E o senhor está dando todas as orientações para ele, não quero te ouvir não. Tem ou não tem? Não é assim. Mas quando a pessoa teme ao Senhor, irmãos, essa pessoa, ela vai ser abençoada, e essa pessoa vai ter bisnetos. A irmã já levantou a mãozinha ali. Vai ter bisnetos.
Glória a Deus, irmão. E ó, se você colocar diante de Deus a sua família, Deus prepara as pessoas certas. Sabia? Vai ser bênção para você. Continua, querido. Volta lá, terminou. Volta lá. Cento e 128:6. E verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Então, vá diante de Deus e procure saber o plano que Ele tem para você. Porque quando você entende o plano de Deus, você teme esse plano e anda nesse plano, todas as bênçãos do Salmo 128 virão sobre a sua casa. Todas. Todas as bênçãos. Tem uma palavra aqui que eu quero também compartilhar com você, antes da gente orar, que está em 1 de João, capítulo 5, no versículo 14. 1 de João 5,14. Olha só. Fique em pé, por favor. A gente aprendeu que a gente tem que orar, buscar de todo o coração. Porque Deus tem um plano para nós, amém? Dentro disso, Deus discorreu aí e falou sobre algumas particularidades. Quando a gente busca a Deus, a gente conhece o plano de Deus, a gente ora sobre aquilo, a gente é abençoado. Esta é a confiança que temos nele. Irmãos, é diferente quando você sabe o que Deus tem para você e quando você não sabe. Quando a gente não sabe o que Deus tem para a gente fica orando se Deus quiser. Mas quando a gente sabe, a gente ora com confiança. E qual que é a confiança que temos nele? Que se pedimos alguma coisa, conhecendo o quê? A sua vontade. Ele, buscamos a Deus, Ele revela o plano dele para a gente sabe que a gente está no caminho, pode surgir o que for, acontecer o que for, a gente faz o quê? Não, eu estou no plano de Deus. A gente tem uma confiança, porque a gente sabe o que Deus tem para a gente. A gente tem uma confiança. Se a gente tiver a aceitação de pessoas que vão somar conosco, glória a Deus. Mas se a gente não tiver a aceitação de ninguém, a gente sabe que está no plano de Deus. Por que o Noé foi tão perseverante e não desistiu de terminar a arca? Porque ele sabia que era a vontade de Deus. Lá em Jeremias 32, no versículo 6, se eu não me engano, Jeremias fala, e veio a minha palavra do Senhor. No versículo 7, qual a palavra que veio? Que um homem chegou até ele e disse para ele, oferecendo a ele uma propriedade. E o Senhor estava dizendo para ele, vai e compra. No versículo 15 e 16, ali fala que ainda nessa terra se comprariam casas e terras. Aí no versículo 17, o que ele faz? Ele vai e ora, sabendo que aquilo é plano de Deus para ele. Então na sua intimidade com Deus vai revelar tudo para você. Deus vai mostrar tudo para você. E quando Deus mostrar, essa é a confiança que temos nele. A confiança que temos nele. Que se pedimos alguma coisa, segundo, quando a gente entende a vontade de Deus, a gente tem uma confiança nele diferente daquele que não sabe. E a gente sabe que se a gente entrar em oração, a gente vai ser atendido. E a gente vai ser atendido nessa noite. Porque onde houver 2 ou 3, ou mais pessoas reunidas em nome de Jesus Cristo, Ele está presente. Essa é a confiança que temos nele. Por que você pode orar pela sua casa? Porque a Bíblia fala, eu e minha casa, a fé de Josué, serviremos ao Senhor. Se eu creio no Senhor Jesus, será salvo eu e a minha casa. Essa é a confiança que temos nele. E é assim que nós vamos orar, confiando na palavra dele. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, e nós estávamos conversando, foi uma conversa até gostosa,
E essa pessoa falou assim: pastor, às vezes eu não entendo, às vezes eu acho que tudo que Deus me mostrou não vai acontecer, e tal, foi falando, né? Eu falei: não fala isso não. Não fala isso, porque você tem um privilégio tão grande assim, Deus desenha as coisas para você, Deus mostra de uma forma tão sobrenatural, e tudo que Deus mostra para você, acontece, e a pessoa falou assim: acontece na vida dos outros, mas na minha vida não acontece. E eu falei: é porque você não crê para acontecer na sua vida. E se você não crê para acontecer na sua vida, você vai ficar dando volta no deserto. Porque quando Deus mandou o povo sair do Egito para entrar em Canaã, não era para meia dúzia aquela bênção, não era para todos. A bênção que Deus manifesta no nosso meio não é para meia dúzia não, é para todo mundo aqui, ó. É para mim e para você, é para todo mundo. Aí a pessoa falou assim: pastor, o senhor está certo. Eu falei: para com os murmúrios, para com a choração, para com a murmuração. Eu não estou dizendo que você não possa ter um momento seu, assim, de fraqueza às vezes, sabia? Mas não assume isso em você. Volte para a palavra de Deus e diga: eu creio que Deus vai cumprir na minha vida o que Ele prometeu. Eu acredito que o Senhor, que é o autor da minha fé, Ele também é o consumador da minha fé. E Ele vai consumar na minha vida o que Ele prometeu. Espírito da dúvida, espírito da incredulidade, pode cair por terra, porque aqui você não tem lugar, porque eu sirvo um Deus vivo. Olha a diferença. E aí o mal vai embora, e o anjo vem e traz a bênção para você.